Lucas 22, do verso 54 ao verso 62. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também és dos tais? Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se para o Senhor, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, por tudo que ela deixou para nós, de verdade, de vida, de alimento. É esse alimento espiritual que nós queremos essa noite. Não é só de pão que há sustento, mas sim na palavra que procede do Senhor. Essa é poderosa para nos manter, para transformar a nossa vida, para revelar verdades que nos livrem de todo engano, e que isso aconteça essa noite. Não estamos aqui, Senhor, interessados em doutrinas humanas, em historinhas, em filosofias, mas em ouvir tua palavra, que ela fale ao nosso coração. E para isso eu entrego a minha vida em tuas mãos, querendo ser um instrumento do Senhor para ministrar. E conto com a tua graça, com a tua misericórdia sobre mim, e a unção e o poder do teu Espírito para me capacitarem a fazer isto de acordo com a tua vontade. Entrego tudo isso em tuas mãos, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, aqui está um texto que é muito conhecido, já preguei diversas vezes sobre essa passagem, e é um texto muito impactante, muito emocionante, vamos dizer assim, porque você vê o resultado da prisão de Jesus. Prisão esta que ele havia advertido seus discípulos iria acontecer. Eles estavam sabendo, Jesus tinha falado de tudo que estava para acontecer com ele. Seria preso, seria maltratado, seria morto, mas ao 3º dia ressuscitaria. E a Bíblia conta suas conversas com os discípulos antes dessas coisas acontecerem. Mas nesse momento, nessa passagem, Jesus, então, preso, é levado à casa do sumo sacerdote. E ali no pátio, ele espera por um julgamento, por uma decisão. E muitas pessoas estão naquele pátio interessadas em saber o que estava acontecendo ali, né? Aquilo movimentou a cidade. Jesus, aquele que se diz profeta, aquele que era considerado como profeta, foi preso, acusado de blasfêmia, de um monte de coisa. Então foi um acontecimento para aquela cidade. E ali está Jesus, na casa do sumo sacerdote, naquele pátio, muita gente curiosa ali, e entre elas um dos seus discípulos, Pedro. Pedro, descrito na Bíblia como um homem muitas vezes precipitado, afoito, impulsivo, não é? Que tomava decisões, que falava coisas às vezes sem pensar, um homem que muitas vezes mostrou coragem. Inclusive, quando Jesus foi preso, ele mostra da sua coragem. Leia aqui comigo João, capítulo 18, no versículo 10. Veja como esse texto mostra a intrepidez do apóstolo Pedro. João 18, 10 diz: então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. A gente vê também em Lucas 22, vamos ler? Evangelho segundo Lucas 22, no versículo 33, um pouco antes.
do texto que nós lemos essa noite. Está escrito: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Perceba então, nas atitudes e nas palavras de Pedro, como ele era ativo, né? Como ele era impulsivo. Quando Jesus diz que seria ele, de alguma forma, traído ou abandonado, Pedro é o primeiro a dizer: não, de forma nenhuma, Senhor, eu estou pronto. Acho que eu estou pronto, eu vejo em mim que eu estou pronto. Estou pronto até para morrer contigo, se isso for necessário. E quando Jesus é preso, ele tira a sua espada e corta a orelha de um daqueles que vieram prendê-lo, mostrando uma atitude de coragem, de ímpeto, né? Então essa é a descrição do perfil desse homem chamado Pedro. Mas, tão logo Jesus, de fato, é preso, depois dele ter cortado a orelha, isso não adiantou nada, porque Jesus foi levado do mesmo jeito. Jesus, inclusive, o repreendeu, dizendo: não, é para isso mesmo, isso tem que acontecer. E ele foi, então, de toda forma levado. Mas parece que depois disso a coragem de Pedro simplesmente foi embora, né? O comportamento dele vai experimentar uma mudança radical. Nessa mesma noite, aquele homem corajoso, aquele homem intrépido, ele começa a se afastar de Jesus. E o texto diz algo que eu sempre ressalto quando leio essa passagem, no versículo número 54, onde está escrito, no finalzinho: Pedro seguia como? De longe. O apóstolo Pedro, que era um dos mais próximos, Pedro, Tiago, João, tem um barquinho também, né, da musiquinha. Mas Pedro, que era o mais próximo de Jesus, agora o segue de longe. Agora já há um distanciamento entre Jesus e Pedro. Não o segue mais tão próximo quanto poderia. Isso começa então um afastamento, começa a se afastar de Jesus, e aí aquilo que acontece normalmente quando as pessoas se afastam de Cristo, mesmo tendo tido com Ele um relacionamento mais íntimo e mais próximo, o que acontece pode acontecer com qualquer um de nós aqui, se esse mesmo processo se estabelecer de distanciamento em relação a Jesus, é que algumas coisas vão entrar no coração de Pedro. O corajoso agora já é um pouco mais medroso. O corajoso, o intrépido, agora já tem receio de ser identificado como um cristão. Já tem medo que alguém o reconheça como cristão. E quando o reconheceram, ele simplesmente negou veementemente qualquer relacionamento com Cristo. Porque agora ele tem medo de abrir a sua boca e de se comprometer. Tem medo de testemunhar daquilo que ele crê, e ele sempre creu. Ele tem medo de perder posições na sua vida. Ele tem medo das consequências que aquele envolvimento pudesse trazer para o resto da sua vida. E é por isso que ele vai terminar negando por 3 vezes que tinha qualquer tipo de relacionamento com Jesus. Porque começa ele, que já era tão perto, agora seguindo um pouco mais distante. No verso 55, a Bíblia diz: e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Como eu disse, primeiro vai seguir um pouco mais distante. E o segundo passo do seu afastamento foi se juntar com pessoas erradas. E sempre que eu leio esse texto, eu percebo que essa história e esse princípio se repetem hoje também com aqueles que seguem a Jesus. E a igreja é um lugar onde aqueles que aqui estão e frequentam rotineiramente afirmam seguir Jesus, afirmam ser seus discípulos. Nós temos esta afirmação. Mas alguns de nós, no meio da caminhada, começam um afastamento. E o que eu vejo aqui com Pedro é exatamente o que acontece na prática, na vida de muitos que se dizem cristãos. Começam a estar um pouco mais afastados.
Antes eram mais constantes, mais firmes, mais próximos. Antes estavam à disposição. De repente começam a se afastar. Devagarzinho, rotineiramente começam a estar um pouco mais longe de Jesus. E a segunda característica é que, quando eu não estou com Cristo, eu estou contra Ele. Jesus mesmo afirmou isto. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E a grande ilusão que as pessoas têm hoje em dia é que elas podem estar com Cristo e não estar na igreja. E alguns posts no Facebook colocaram isso. É a primeira fake news de todas, né? Eu não estou na igreja, mas eu estou em Cristo. Isso é a maior mentira, né? Porque uma coisa está intimamente atrelada à outra. Não, é Cristo em casa, é culto em casa. Já disse várias vezes que não existe culto online. Culto é aqui, agora, é verdadeiro. O recurso online é apenas um recurso para que a gente possa, de alguma forma, acompanhar, mas não é a mesma coisa e nunca será. E o que tem acontecido é que isto é uma sequência que normalmente se repete na vida das pessoas. Eu já não estou com Cristo, então eu já tenho mais espaço na minha vida para aquilo que não é de Cristo, para aquilo que está distante do Senhor. E o que acontece no verso 55 é que Pedro vai se sentar. E quando eu vejo isso, diz aqui, acenderam fogo, e juntos se assentaram. As pessoas sentaram em volta do fogo. E aí a Bíblia diz, Pedro se assentou com eles. Vem logo na mente, Salmo número 1. Né? O que se assenta na roda dos escarnecedores. Foi ali que Pedro foi parar. Ele foi se sentar com pessoas que estavam ali por mera curiosidade, querendo ver o circo pegar fogo, talvez mesmo desejando a morte e o sofrimento de Cristo, e é com essas pessoas que ele vai tomar lugar, vai sentar e vai permanecer. É o segundo passo do afastamento. Primeiro, um pouco mais distante, e depois, estar juntos daqueles que não têm nada com Jesus. E aí, amados, a gente pode aqui fazer um exercício de imaginação. Hoje a televisão deixa tudo bonito nos vídeos, né? Talvez você queira ver o filme da vida de Jesus, e tem alguns muito bonitos, muito emocionantes, mas eu não me lembro de ter visto um filme que retratou esse momento e que seria um momento muito interessante para ser retratado. Mas você pode imaginar. Você pode imaginar a cena do pátio da casa do sumo sacerdote, vários grupos reunidos, uma noite fria, pessoal acendendo fogueira para se sentar ali e se aquecer naquele fogo. Jesus lá, preso, acorrentado, né? Manietado, ali está o Senhor, e Pedro ali sentado naquela fogueira. Eu posso imaginar, né, a fogueira lá batendo, né, os olhos de Pedro refletindo aquele fogo, né, brilhando naquela escuridão, mas o coração dele já estava em trevas. O que vai acontecer a partir dali já está previsto, já está sacramentado, porque os passos se sucederam. Então, embora seus olhos possam estar sendo iluminados por aquele fogo, o seu coração já está escurecido, já está entrevado. O corpo pode até estar aquecido, ele está ali na fogueira, mas o espírito está frio. Por dentro, ele já está meio que congelado. Por dentro, o seu coração já não é mais o mesmo Pedro, né? Já não é mais aquele homem fervoroso. Muito pelo contrário, ele está ali já com uma certa inquietação no seu coração. Tudo por quê? Porque ele está longe de Jesus e ele está perto do mundo. Porque é assim que funciona. Quanto mais longe de Jesus, mais perto do mundo. Quanto mais longe do mundo, mais perto de Jesus. Não dá para conviver das duas formas, estar na igreja, estar no mundo. A Bíblia tem um monte de passagens que nos mostram isso, e o que está acontecendo é um processo que não poderia terminar de outra forma, senão da forma como aconteceu com Pedro. E a consequência disso tudo que iniciou-se no seu coração é o que o texto diz a partir do verso 56. Ele ali sentado, uma criada,
vendo-o perto do fogo, olhou bem para ele e disse: esse também estava com ele. Reconheceu Pedro. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro protestava, dizendo: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, veja, ele ficou muito tempo ali naquela fogueira, sentado com aquelas pessoas. Outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Foi uma coisa atrás da outra. Um abismo, diz a Bíblia, chama outro abismo. As coisas não poderiam se desenrolar de forma diferente diante de tudo que aconteceu e está descrito aqui nesse episódio. Então Pedro negou Jesus, e não negou apenas de palavras, mas com veemência. Ele insistiu. A Bíblia diz: ele protestou. Ele falou com veemência: não, de forma nenhuma. É absurdo isso, não conheço, vocês estão inventando essas coisas. E aí, nesse momento, aquele que foi chamado para testemunhar, já não testemunha mais. Muito pelo contrário, ele já diz: não o conheço. Não testemunho dele, porque nem ao menos o conheço. Então, nesse momento, eu posso dizer, morreu a fé de Pedro. Já não existe mais no seu coração. Só existe agora derrota, fraqueza, inconstância e covardia. Normalmente é isso que acontece com aqueles que se afastam de Deus, se afastam da igreja, e que antes tiveram até um relacionamento íntimo com Cristo, mas hoje são capazes de negá-lo e de negar todo o passado, negar tudo que fizeram, negar qualquer vínculo que possam ter tido com Cristo. E mal acabou de negar pela terceira vez, o verso 60 diz que aconteceu o quê, irmãos? Cantou o galo. E o galo cantou, e o que isso significa? Significa o que Jesus disse. Um pouco antes disso tudo acontecer, Jesus tinha dito a Pedro, a ponto dele dizer: não, eu não, de forma nenhuma, estou pronto até para morrer contigo, jamais. Mas Jesus disse simplesmente: olha, antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. 3 vezes isso vai acontecer. E ali, ele escuta o galo cantar. E aí, nessa hora, parece que Pedro acordou. Acordou do sono espiritual que ele estava vivendo naquele momento. E a Bíblia diz no verso 61, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. O que acontece naquele momento é que, no meio de todo aquele burburinho lá, Jesus lá, preso, quando o galo canta, ele só olha para Pedro. E Pedro olha para Jesus. E isso é suficiente para ele lembrar da palavra de Jesus. O encontro de um olhar com um outro olhar é tão impactante, porque ele vai ver aquele que tinha dito a ele pouco tempo antes que isso tudo acontecera, agora está simplesmente olhando para ele. E como já disse aqui algumas vezes, o olhar de Jesus não me parece, nunca pensei nele dessa forma, como um olhar de reprovação, como um olhar de raiva. Você já deu um olhar de raiva, que a pessoa olha assim, você, caramba, né? O que eu fiz? Às vezes o olhar do pai, quando vai repreender o filho, só olha, né? Acontecia isso? Você só olha, dá aquela olhada assim que o filho já desmonta, né? Eu não vejo o olhar de Jesus assim, aquele olhar fulminante, né? Ah, tá vendo? Te disse, olha aí, olha o que você fez. Mas um olhar, porque Pedro é digno de pena. Pedro é digno não é de uma repreensão, não adianta. Não tem mais o que bater em quem já está morto. Adianta bater em morto? Não. Pedro está morto ali diante de Jesus. E com alguém morto, Jesus só pode trazer vida.
A Bíblia mesma diz a respeito de Jesus que ele não veio apagar a torcida que fumega, né, e nem quebrar a cana que já está quebrada. E diante dele está ali um Pedro quebrado. Então, apenas um olhar. Mas aquele olhar, eu creio, até por ser assim um olhar de ternura, de pena, de misericórdia, ele foi como um golpe no coração de Pedro. Porque é o olhar que faz ele lembrar da palavra. E todo mundo que anda com Jesus teve conhecimento da palavra. Eu sei que muitos que hoje já não estão mais na igreja, não digo na nossa, em outras, quantos já passaram por igrejas, né? E hoje já não mais congregam, já não mais ouvem a palavra. Um dia ouviram a palavra. E a palavra, de qualquer maneira, de alguma forma, está registrada. Nem que seja numa memória que foi esquecida, que foi apagada, mas ela está ali. E nessa experiência isso traz à tona. Pedro lembra da palavra do Senhor. E essa é a grande expectativa para que haja uma mudança, uma transformação. E no caso de Pedro, essa transformação aconteceu. O verso 62 diz que logo depois de lembrar da palavra, então Pedro, saindo dali, fez o quê? Chorou. Chorou o choro mais amargo da sua vida. O choro de amargura, o choro de culpa, o choro de quem diz assim: o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que eu disse que não ia fazer. Eu fiz exatamente o contrário do que eu afirmei. Eu fui dominado por medo, sei lá, o que eu fiz com aquele que sempre foi fiel e leal a mim, com aquele que me escolheu, com aquele que me chamou, com aquele que me salvou. Isso foi um choque de consciência. E o interessante é que ele é, na verdade, surpreendido no pecado. O que Jesus viu ali? Um homem pecando. Há tantos pecados, né, irmãos, que a gente pode cometer, e um deles é negar Jesus, é negar que o conhece, é negar que tem qualquer tipo de relacionamento com ele, qualquer tipo de vínculo. É desvincular a minha vida completamente de Cristo, porque estou no meio de pessoas que não o reconhecem, que o odeiam, e eu não quero ser identificado como cristão. Essa é a realidade de muita gente que hoje já não está mais na igreja. Elas não querem que esse passado venha à tona. Não é verdade? Você conhece alguém assim? Que hoje já não está mais na igreja, está lá no seu trabalho, mas ela não quer que as pessoas saibam que um dia ela já esteve na igreja, né? Ela não quer que ninguém saiba desse vínculo. E Pedro, então, ele é flagrado. Há um flagrante na vida de Pedro. Eu lembro daquela passagem que flagraram uma mulher em adultério. Ela foi apanhada em flagrante. O que quer dizer isso? Que ela foi pega no ato, né? Ela ainda é trazida na presença de Jesus enrolada em lençóis. Ela está nua. Ela não deram nem tempo dela botar uma roupa. Ela veio enrolada nos lençóis aonde ela estava pecando, na cama em que ela pecava. Então esse é um caso típico de flagrante, não tem o que argumentar. Né? Normalmente, quando a prisão é em flagrante, dificilmente haverá uma mudança naquilo que foi visto. Né? Então assim acontece com Pedro. Pedro é simplesmente pego em flagrante, no pecado. E aí há sobre ele o terno olhar de Jesus, que traz algumas perguntas que não são feitas, mas são perguntas subentendidas. Às vezes Deus faz assim com a gente. Ele deixa a gente passar por alguma experiência em que só a gente sabe o que está acontecendo e que faz com que a gente questione internamente algumas perguntas que ele nos faz. E quando Jesus olhou para Pedro, sentado naquela roda de escarnecedores, tomando um quentinho daquela fogueira, Jesus, com aquele olhar terno de misericórdia, é como quem está ali perguntando para ele: o que você está fazendo aí, meu filho? Isso aí não é o teu lugar. Por que você está sentado aí com essas pessoas que me odeiam?
Por que você está sentado nesse lugar rodeado de incrédulos? Crente anda com crente. Essa é o normal? Como é que você está aí rodeado de incrédulos? Você está aí para quê? Para evangelizar? É a desculpa de alguns, talvez. Não, você está aí só para participar com eles. Então esse aí não é o seu lugar. O que você está fazendo na roda dos escarnecedores, na companhia de gente que me odeia, na companhia de gente que está em trevas? E se você anda junto com as trevas acabam dominando você e você se torna como um deles. E o olhar de Jesus é como quem diz a ele: Pedro, aí não é o teu lugar. Eu não te salvei para que você frequente esse tipo de lugar. Eu não te salvei para que você se cerque desse tipo de companhia. Aí não é o lugar que eu tenho para você. Volte para mim, porque eu estou aqui sofrendo por você. Eu imagino que naquele olhar de Jesus, todas essas coisas devem ter passado pelo coração dele. As lembranças dos bons momentos, as lembranças dos milagres que ele viu, dos discursos que ouviu, das coisas que aprendeu com o seu Senhor, com o seu mestre, todas aquelas coisas vão passar como um filme diante dos seus olhos, depois de olhar para Jesus e de receber o olhar de Jesus daquela forma como Jesus olhou para ele. Mas também há um benefício que a gente extrai disso tudo. Porque aquele olhar de Jesus foi o olhar salvador. Outro dia eu preguei aqui sobre um texto em Isaías, em que a Bíblia diz: olhai para ele e sereis iluminados. Quando você olha para Cristo, você é iluminado pelo olhar do Senhor. E aquilo que estava em trevas tem a oportunidade de vir para a luz, porque você recebe a guia, o caminho, a condução que os olhos de Jesus colocam sobre a sua vida, e foi a grande oportunidade da vida de Pedro. Porque o seu coração em trevas ali foi iluminado por esse olhar, mesmo sem ouvir uma palavra de Jesus. Veja, Jesus não diz nada. Por que não diz nada? Porque tudo que tinha a dizer já foi dito. Não adianta pregar para quem já conhece a palavra. Tudo que precisava ouvir já foi dito. Tudo que você disser para ela, ela já sabe. O que ela precisa é trazer isso de volta à vida. O que ela precisa é permitir que essa palavra gere de novo vida no seu coração, porque ouvida ela já foi, porque já foi ministrada ao seu coração. E ali Pedro, então, ao receber esse olhar, sem precisar Jesus dizer uma palavra, ele foi iluminado novamente. Pelos olhos de Cristo, ele foi lembrado da palavra. O versículo 61, você leu comigo, disse: voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. O efeito imediato do olhar de Jesus foi trazer à memória dele aquilo que havia sido dito. E ele então acreditou. Parece que quando Jesus falou a mesma coisa na primeira vez, ele não acreditou. Porque ele disse o quê? Não concordo, Senhor. É impossível que isso aconteça. Porque eu estou pronto para ir contigo até para a morte. Não acredito nisso que o Senhor está me dizendo. Eu vou negá-lo 3 vezes? Não, de maneira nenhuma. Mas agora, ao lembrar da palavra, ele creu na palavra. Ele agora é forçado a acreditar. Realmente o Senhor tinha razão. Realmente eu não sou tudo aquilo que eu pensava ser. Realmente a minha ideia sobre mim mesmo é completamente diferente daquilo que o Senhor já enxergava em mim, e eu não era capaz de enxergar, eu não era capaz de ver. E aí isso foi suficiente, veja, a fé, o acreditar. Por isso que a Bíblia diz que a coisa mais importante é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé inclui o fato de eu acreditar no que Ele diz. Se Ele diz que eu sou miserável, eu digo eu sou miserável. Se Ele diz que eu sou pecador, eu digo eu sou pecador. E o homem não consegue mudar enquanto ele insiste em ir contra o que Deus diz.
Porque Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ainda há pessoas hoje nesse mundo dizendo, não, eu não sou ruim assim. Eu não sou capaz de fazer certas coisas. Mentira! Todos nós somos capazes de fazer as piores coisas. E até chegaremos a fazer, se não estivermos com Cristo. Se não estivermos debaixo da graça protetora que nos salva. Se não estivermos debaixo das asas desse que nos guarda. Nós somos capazes de fazer as piores coisas. Então o que Deus deseja é apenas que eu acredite nele. Se Pedro tivesse acreditado na primeira vez, talvez ele não tivesse negado. Porque ele admitir, Senhor, é verdade. Eu sou capaz disso. Dependendo das circunstâncias, eu sou até capaz de negar que te conheço. Dependendo do nível de ameaças que eu receba ou que eu sinta, eu sou capaz de dizer que não te conheço. Mas não, ele não era incapaz de falar dessa forma, porque ele simplesmente não acreditava no que havia sido dito por Jesus. Mas depois, ao sentir o seu olhar, ele acreditou. Porque aí ele viu, porque estava a prova ali diante dele. O galo cantou e tudo que Jesus disse, exatamente como ele falou, se cumpriu na minha vida. E agora eu creio. E agora como eu creio, só que eu criei tarde, né? A princípio, porque já fiz, já pequei. Mas e aí? É tarde? Não, irmãos, nunca é tarde. Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para consertar. O único dia que vai ser tarde é quando você morrer. Aí já é tarde. Aí não tem mais jeito, aí não tem mais volta. Aí não dá para fazer de novo, aí não dá para reparar, aí não dá para consertar, não dá para recomeçar, não dá para mais nada, porque aí já não tem mais jeito. Mas enquanto está vivo, dá para consertar. Enquanto está respirando, enquanto está com consciência, enquanto está raciocinando, dá para mudar. Dá para voltar atrás, dá para confessar, dá para agir diferente, dá para acreditar dessa vez. Uma vez mais, dá para acreditar. E quando isso aconteceu, o verso 62, além de dizer que ele chorou amargamente, ele diz outra coisa importantíssima. Ele diz assim, saindo dali. Ele saiu dali. Ele podia ter chorado ali mesmo. Mas ele saiu dali. Porque a palavra já estava num nível de incômodo no seu coração, que ele já percebeu, aqui não é o meu lugar. O meu lugar não é com essa gente, o meu lugar não é no meio dessa fogueira, no meio dessas pessoas que odeiam ao meu Senhor. E isso foi o que me fez chegar no ponto que cheguei, descer ao nível que desci. Então a primeira providência que eu tenho que tomar é sair daqui. Talvez alguém diga, ele saiu porque estava com vergonha de chorar na frente do... Não, não é isso não, irmãos. É porque ele não tinha que ficar ali. É porque ele chegou à conclusão de que não era ali o seu lugar. Não podia mais ficar porque foi iluminado pelo olhar de Jesus. E aonde há luz, não há lugar para as trevas. E se a luz está sobre mim, não há mais trevas na minha vida. Ele saiu das trevas e foi para a maravilhosa luz do Senhor. E aí, finalmente, então, há o arrependimento, que o fez chorar amargamente. É amargo, mas é sincero. É amargo, mas é verdadeiro. Porque ele lembra do que Jesus disse a ele. E aqui, como já disse tantas outras vezes, está a diferença entre o choro de remorso e o choro de arrependimento. O de Judas foi um remorso que tomou conta do seu coração e fez com que ele fosse se matar. O de Pedro foi amargo, tremendamente amargo, mas fez com que ele restaurasse a sua vida, porque era arrependimento. Não era só tristeza com ele mesmo, mas era tristeza com o que ele fez a Deus, na pessoa de Jesus, que não merecia que ele agisse daquela forma, com tanta falsidade, com tanta falta de lealdade. Então ele chora amargamente, um choro de arrependimento, pelo momento de loucura que ele viveu naquela noite. Foi uma noite muito conturbada. Há um pouco tempo atrás está cortando uma orelha, agora está negando Jesus. Foi uma noite muito confusa. E ele vai chorar amargamente, porque ele percebe que é loucura ficar longe do Mestre. É loucura não se comprometer com aquele que o salvou,
não se comprometer com aquele que estava ali pronto para sofrer tudo aquilo exatamente por causa dele. E aquilo marcou a vida de Pedro para o resto da vida. Assim acontece quando a conversão é verdadeira. Você que está me ouvindo pregar, que já me ouviu outras vezes, sabe que eu jamais uso a palavra crente desviado, porque eu não acredito em crente desviado. Eu acredito em gente não salva que frequentou a igreja, que foi pastor, foi evangelista, foi diácono, foi um monte de coisa. Teve cargo, cantou, bateu palma, rodopiou, curou gente, fez um monte de coisa, mas nunca foi crente de verdade. E aí se desvia, como dizem por aí. Mas não se desviou, porque ele nunca creu. Agora, a gente está olhando para cá, para a conversão de Pedro. Agora você está vendo a conversão de Pedro. E isso assusta muita gente. A mensagem minha na internet, que eu falei disso, alguém comenta, né? As pessoas comentam. Não, isso é verdade, Pedro não se converteu, você está interpretando a palavra de forma errada. Não estou, não. A palavra conversão nesse texto, veja o versículo 31 e 32, aí de Lucas. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Eu fui procurar essa palavra aqui em grego, nas diversas traduções que você pode ter. Em português, quase todas elas usam o termo converter, mas em grego o significado é exatamente esse, é uma mudança radical na vida. Uma mudança radical no sentido da vida. Uma transformação. Então, até aquele dia, Pedro andava com Jesus. Até aquele dia, Pedro, enviado por Jesus a cidades, fez milagres, curou gente, expulsou demônios. Até aquele dia, Pedro teve um monte de experiências com Cristo, mas não era convertido segundo as próprias palavras do Senhor Jesus. Ele não sabia muito bem em quem ele estava crendo. Ao contrário de Paulo, que depois afirmou, eu sei em quem tenho crido. Pedro ainda não sabia direito em quem estava crendo, e é por isso que ele vai negá-lo daquela forma. Então não há desvio de um verdadeiro salvo. O que há é uma confusão a respeito da salvação. As pessoas acham que estar salvo é frequentar uma igreja, passar pelas águas do batismo, mas Jesus disse que não, que o salvo é aquele que nasceu de novo. E quem nasce de novo, nasce uma vez só. Assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, Hebreus 9, 27, após isso o juízo, o novo nascimento é um só. Você não se converte, desconverte, converte de novo, converte, desconverte, converte de novo. Nasci de novo, morri novamente. Nasci de novo, morri novamente. Nasci de novo, morri novamente. Aí faz agora, nasce de novo, de novo. Não, irmãos. A morte é uma vez só, então o nascimento é uma vez só. O que não tinha acontecido ainda com Pedro e com tantos outros que já passaram por diversas igrejas, é que não nasceram de novo. Não foram salvos de verdade. Não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Isso é outra coisa que as pessoas não entendem, mas a caneta de Deus não admite borrão, não admite borracha. Quando escreve, é uma vez só, irmãos. Deus não escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, porque Deus não erra. O que acontece com Pedro é que até esse dia ele não era de fato um convertido. Mas a vida dele foi marcada definitivamente por esse momento. É um marco eterno, o dia que de fato os seus olhos se abrem, de fato você é convertido pelo poder do Espírito Santo e se rende a Cristo. Todos que são salvos sabem do que eu estou falando. Há uma experiência que é eterna e que muda a vida. Pode não aperfeiçoar tudo naquele momento, pode não corrigir tudo que tem para ser corrigido, porque nós estamos em constante transformação. A gente está a cada dia corrigindo um pouco mais, consertando um pouco mais, santificando um pouco mais. Mas tudo que era necessário saber, já sabemos. No dia em que aconteceu a conversão. E o que o texto bíblico diz em João, no capítulo 20,
no versículo 9 até o versículo 17, é que essa experiência de Pedro marcou a sua vida para sempre. João capítulo 21, versículo número 9 até o verso 17. Diz assim: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe outra vez: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse texto mostra a transformação de Pedro. Pedro agora é mais comedido. Pedro agora, ele mede um pouco mais as suas palavras. Você me ama? Amo, Senhor. Antes ele podia dar uma declaração enorme de amor, né? Agora ele é simples. E 3 vezes Jesus pergunta, a ponto da terceira, ele fica um pouco triste com aquilo, né? E dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor está perguntando tanto que já eu nem mais sei. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E eu digo: eu te amo. E Jesus diz a mesma coisa para ele: apacenta as minhas ovelhas. Porque não foram 3 as negações, agora são 3 as afirmações. Jesus quer dar a ele a chance de viver sem nenhuma culpa o resto da vida. Página virada, página nova a ser escrita. Nova vida, conversão, é o que significa isso. E tudo isso porque ele não era convertido, como eu disse. Mas agora está ele convertido. E essa situação que muita gente hoje tem vivido ainda na igreja. Muito tempo andando com Jesus, ouvindo pregações, vendo seus milagres, mas sem conversão. Sem transformação real da sua própria vida. Não há salvação sem haver o convencimento do Espírito Santo e o arrependimento consequente a esse convencimento. E é isso que faz o homem enxergar a própria fraqueza, a própria miséria. E aí, querido, não adianta ver o que o mundo oferece, porque você vai entender que o mundo não tem nada para oferecer, porque ele jaz no maligno. Então ele não nos contamina mais, ele não nos tenta mais. E aí o que resta é simplesmente o compromisso com Deus, que vem daquele que de fato se converteu. Pode ter problemas, pode ter dificuldades, pode ter altos e baixos, mas tem conserto, tem mudança, tem transformação, tem vida, porque está na presença de Deus e teve o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o alvo, queridos. O alvo não é apenas frequentar uma igreja. O alvo não é apenas ser usado por Deus. Deus pode usar até mula, que dirá o ser humano. Então o alvo não é esse. O alvo é ser salvo por Cristo. É ter a vida definitivamente transformada, a ponto de que a verdade que eu conheço jamais poderá ser negada na minha vida, porque eu a conheço. Eu posso até ter momentos de fraqueza, mas não mais
voltar atrás. Essa é a obra que o Senhor faz quando há, de fato, uma conversão verdadeira. Que isso tenha acontecido na vida de muitos aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela ministração da tua palavra, por aquilo que ela nos ensina e nos alerta, para que nós possamos também olhar para nós mesmos e perceber, Senhor, a que ponto estamos contigo, a que ponto fomos realmente transformados pelo Senhor, ou estamos apenas vivendo uma experiência, uma expectativa. Pai, isso não salva. O que salva é o novo nascimento, é o arrependimento, é a transformação. É a verdade que está impressa nos nossos corações. Pai, eu te peço, abençoa o teu povo que ouve a tua palavra aqui na internet, que sejam abençoados, transformados pelo Senhor, e que o Senhor nos livre de todo mal, nos livre de cair em tentação, Pai. É o que eu te peço, junto aqui com meus irmãos, clamando para que teu Espírito tenha liberdade de nos incomodar a ponto de não nos deixar cair. É o que te peço, Pai, por cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.